Olá, nesse vídeo eu vou fazer a costura dessa bermuda aqui com barra italiana, prega fêmea, feita num linho misto, uma bermuda com caimento muito elegante. A modelagem e o corte já foi feito e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você ir lá conferir. Mas aqui eu vou fazer a costura e alguns detalhes para você. Então vamos para o passo a passo. Ah, e não esquece, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Para começar a confecção da nossa bermuda, eu vou pegar aqui os bolsos, parte da frente do bolso e fundo do bolso, vou juntar os dois e vou overlocar, tá? Toda a volta aqui do bolso, então já vou unir as duas partes, ó. Vou dando toda a volta aqui, já prendendo frente e fundo do bolso. E vou pegar aqui agora o gancho da parte das costas e vou passar o overlock em toda essa parte das costas separado. Não vou juntar as duas partes, tá? Eu vou overlocar tudo separado, ó. Parte da barra, entre pernas, gancho, lateral, tudo overlockado assim separado. Próximo passo, eu vou juntar aqui a marcação que eu fiz da pence das costas, já vou prender com alfinete, ó, pique com pique. Então eu vou fechando aqui e acompanhando aquele risquinho que eu fiz com o carbono amarelo, né? Vou prendendo o alfinete. Faço isso de um lado e faço a mesma coisa na minha outra parte das costas, já deixando no jeito de eu costurar depois, tá? Vou fazer de um lado e fazer do outro. E vou passar o overlock em todas as peças, separadamente, tá? Vou passar o overlock. Braguilha, petingal, parte da frente, cós, todas as pecinhas que a gente fez no corte da bermuda. Se você não assistiu o vídeo do corte, eu vou deixar o link para você aqui, para você assistir o vídeo da modelagem e corte dessa bermuda, tá? Então tá aqui, vou overlocar tudo para depois a gente ir começar a montar ela na reta. Aqui estão as partes já overlocada. Essa parte é frente, que eu já grudei aqui na abertura da boca do bolso, eu já grudei o bolso na abertura. Aqui, ó, já prendi o bolso na abertura, né? Na boca do bolso ali, já prendi o bolso. E agora eu vou juntar as partes para começar a fechar. Primeira coisa, eu vou reforçar essa boca do bolso aqui na reta, porque tá só no overlock, tá? Então, eu vou passar a reta nessa abertura aqui e depois em toda a volta do bolso. Aqui eu tenho, né, a boca do bolso, então eu passo uma costura reta, ó, bem pertinho da overlock, para reforçar essa abertura. E aqui agora eu posso passar o ferro para assentar essa costura certinho, ou eu posso passar uma costurinha que eu vou fazer aqui, ó. Eu pego o tecido, o avesso, viro todo pro sentido do bolso, dobrando ele pro sentido do bolso e venho passando uma costura bem na beirinha, tá? Bem nessa junçãozinha aqui, ó, cerca de 2 milímetros, só para assentar a costura. Isso eu tô fazendo na parte interna do bolso, tá? Não é do lado da bermuda. Agora eu tô aqui com a parte da frente, da cintura, e vou juntar pique com pique, que eu vou fechar um pedacinho que é a parte da prega, onde a gente vai fazer a prega fêmea, aquele detalhezinho ali na frente, tá? Então eu junto ali pique com pique e vou marcar com alfinete o tanto que eu vou costurar, porque eu vou costurar um pedacinho para fechar essa prega. Você pode fazer ela sem costura nenhuma, mas eu acho interessante costurar para ela ficar mais firminha. Então, eu vou costurar 3 centímetros, tá? A partir da linha da cintura, eu vou descendo e vou costurar 3 centímetros até a altura do alfinete ali que eu marquei, que é a minha marcação, ó. Dou retrocesso quando chegar ao final para montar. Então, eu vinco aqui, né, a parte do meio da prega, ó, abro, coloco ali no centro. Ó, esse aqui é o lado meu direito, ó, aqui é o avesso, tá? Essa parte que eu tô distribuindo aqui é o avesso. Olha o direito como é que fica, ó. A prega fêmea, ela fica dobradinha assim pra dentro, ó, tá? Depois eu vou costurar aqui em cima para ficar mais fácil, para não sair do lugar na hora que eu for colocar o cos. Então, eu vou prender com alfinete aqui e vou passar uma costurinha aqui em cima para essa preguinha não sair do lugar, ó. Então, fica assim, ó, bolso.
a parte de cima aqui da minha bermuda com a prega. Olha a boca do bolso já certinha aqui alfinetado, né? Tudo certinho. Agora eu vou passar uma costurinha aqui de meio centímetro, bem na beirinha, só para segurar, para ela não sair do local, para ficar certinho na hora de eu prender esse cós aqui. Pronto, costurado, a boca do bolso tá certinha, ali tá certinho, ó. Confiro para ver se não tem nada torto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Aqui eu tenho a lateral, tudo overlocado, mas tá soltinho, então eu vou prender aqui com alfinete, para depois eu vir e fechar a lateral da minha bermuda. Tá? Então aqui eu tenho a lateral da frente, bolso tudo posicionado certinho, né? Não tem nada torto, tudo certinho. Próximo passo é preparar a parte traseira. A parte traseira eu vou fechar essas pences que estão alfinetadas aqui. Aqui eu já tenho as pences fechadas dos dois lados, ó. Fechei a pence. Agora eu vou unir, colocar, né, as duas partes traseiras aqui. Acerto direitinho, vou passar uma costura aqui nesse gancho. Costurei a parte do gancho traseiro. Essa parte aqui a gente pode passar o ferro abrindo essa costura para ficar bem bonitinho, direitinho. E eu reservo. Próximo passo agora é fazer a braguilha. A forma como eu faço essa braguilha aqui do tecido fino é diferente da forma de fazer a braguilha jeans. Eu vou pegar e vou costurar essa parte ó, de baixo até em cima, tá? Não fica nenhuma partezinha aberta, eu fecho tudo. Diferente da forma da braguilha jeans. Se você ainda não viu como que eu faço a braguilha jeans, vou deixar o card para você também, o link para você ir lá aprender a fazer a braguilha do jeans. Que é diferente dessa forma aqui, ó. Prendi, né, a parte da braguilha, agora eu venho fundo, alfineto para ficar bem certinho. E aqui agora, ó, eu pego essa parte, vai ter uma sobrinha de tecido a mais, né? Eu vou alfinetar na direção da costura da braguilha, ó. Tem que ser bem na retinha, porque a minha costura vai terminar rente a essa costura da braguilha. E eu vou fechar cerca de 1,5 cm. Pode ser 1,5 cm, no máximo 2 centímetros, tá? Do final da braguilha ali, ó. Então, você marca aí e vem passando essa costura agora com 1 centímetro de margem de costura. Vou costurar até o finalzinho ali de onde eu marquei o alfinete. Feito ali, dou o retrocesso, tiro, olha, fica bem rente e olha como que termina. Tem que terminar assim, ó, bem certinho, bem na reta mesmo da braguilha, tá? Próximo passo aqui você pode passar para assentar, né? Essa parte da braguilha aí você pode passar, ou você pode simplesmente dobrar, assim como eu tô fazendo, alinhavar ou prender com alfinete mesmo. O importante é que a costura fique bem assentadinha, tá? Bem retinha, não fique torta. Então a gente vai acertando assim e prendendo o alfinete para ele ficar bem firminho, bem reto. Porque essa parte do zíper, ó, o finalzinho do zíper tem que ficar essa beirinha do zíper tem que ficar bem rente a essa parte da braguilha. É importante, quando você for colocar o zíper, você conferir isso aqui, ó. Sempre deixar 1 centímetro de margem para o zíper não ficar nem grande demais aquela abertura dele e nem ficar faltando, porque você vai colocar o cós depois. Então, eu gosto de riscar com a caneta, ó, margem de 1 centímetro e fazer a mesma coisa aqui na calça, na bermuda, né? Na braguilha aqui da bermuda, eu faço uma marcaçãozinha, que pode ser com giz ou com a caneta ali, para poder eu saber, tem 1 centímetro certinho, e aí eu vou encaixar o risquinho do zíper com o risquinho da minha bermuda, e assim eu tenho certeza que não vai faltar tecido na hora de eu costurar esse cós, e vai ficar bonitinho, tá? Aí eu tiro o alfinete novamente e prendo o zíper aqui, ó, porque o zíper tem que ficar bem nessa rente, né? A braguilha, tá? Essa partezinha ali que eu te mostrei, ó. Então, você vai prendendo novamente
o zíper aqui. Feito isso, agora é só abrir e passar uma costura aqui prendendo o zíper dessa forma. Com essa distância, tá vendo? Você coloca o finalzinho, o pezinho ali na beirinha do zíper. Quando chega nessa parte, você abaixa a agulha, tira os alfinetes que estava segurando o zíper desse lado aqui, para que você consiga baixar, né? Abrir o carrinho do zíper, para você conseguir chegar até o final. Feito isso, abaixa o pezinho da máquina, confere se tá retinho, o seu zíper tá na mesma distância de cima e baixo e finaliza a costura do zíper. Um lado do seu zíper já está pronto. Agora, o próximo passo é a gente prender, né, esse zíper aqui, porque aqui vai fazer o desenho da braguilha, a gente vai fazer depois, tá? É diferente da forma como a gente trabalha com o jeans. Então, eu prendo aqui os alfinetes de novo para minha braguilha ficar bonitinha, não sair do local. Vou prender aqui nessa posição também alguns alfinetes, que é onde eu vou desenhar essa braguilha depois. Mas é interessante a gente prender para na hora de colocar aqui o outro lado, fazer a parte do petingal, ele ficar certinho, não ficar torto, tá? Por isso que eu prendo, que a gente prende assim com o alfinete. Agora, o próximo passo aqui é colocar o petingal, né? Que é essa vista interna do zíper. Para fazer isso, eu sempre dou uma olhadinha, ó, se tá desfiando a overlock, eu dou uma queimadinha porque a linha é de poliéster, então queimou ali, ela já não fica desfiando mais. Coloco, posiciono aqui o meu petingal, ó, e eu coloco o finalzinho dele, do zíper, dou uma conferida aqui na cintura para ver se está na reta certinho, se não está faltando, e aí eu pego a beirinha do meu zíper aqui, ó, e coloco bem próximo ao overlock, tá? Essa costura que eu vou fazer agora, ela não é obrigatória, necessária realmente. Eu gosto de fazer essa costura porque eu acho que fica mais firme e não corre o risco de ficar torto, tá? Mas não é todo mundo que faz esse tipo de costura antes de colocar aqui o petingal na calça. Pode colocar direto, mas eu gosto de passar uma costura bem na beirinha aqui mesmo, ó. Bem na beirinha do zíper, tá? Só para segurar o zíper com o petingal, assim não corre o risco de ele sair do lugar e também fica mais firme, tá? Costurei ele aqui, ó, tá na posição correta, certinho. Agora, o próximo passo é acertar essa abertura aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que dobrar, eu tenho margem de 1 cm para fazer essa dobra. E aí, eu vou dobrando e vou colocar bem próximo ao dentinho, ao trilho do meu zíper, tá? Aos dentinhos. E aqui embaixo, ó, nessa abertura que eu tô te mostrando, tem que sobrar pelo menos meio centímetro para dentro. Ó, tem a costura e eu jogo um pedacinho, tipo meio centímetro ali pra dentro, para que quando eu fechar esse zíper, quando eu fizer esse acabamento, não fique aparecendo o trilho, os dentinhos do zíper. Quando não é feito isso, por isso que algumas calças ou bermudas que você vê, o zíper fica aparente e fica feio. Então é importante colocar, ó, esse meio centímetrozinho de folga ali embaixo, para que quando fechar a braguilha sobreponha o zíper, tá? Para fazer o acabamento melhor do zíper, é legal você usar um pezinho próprio de zíper. Para minha máquina, eu uso esse aqui, mas aí você vê qual o pezinho que você tem disponível para sua máquina. Ó. Esse ele vai ficar bem rente, né, aos dentinhos ali, a agulha vai bater naquela partezinha, ó. Coloco desse lado. E agora é só prender o zíper aqui. Sempre dê um retrocessozinho pequenininho, né? Poucos pontinhos no começo e vai ajustando, ó. O tecido eu vou colocando bem pertinho dos dentinhos do meu zíper. Quando chegar nessa parte, eu abaixo o pezinho da máquina, fecho
né, o carrinho, fecha o zíper para que eu consiga chegar mais embaixo, ó. Quando chegar nessa partezinha aqui do final, você vai o máximo que você conseguir, ó. Eu vou puxando, vou abrir um pouquinho a braguilha, porque ele fica bem apertadinho essa parte, tá? Você vai o máximo que você conseguir ali e dá o retrocesso no final. Olha como que fica por cima o zíper, ó. Não vai ficar aparente. Então, agora a gente prende com o alfinete para poder desenhar, fazer o desenho da nossa braguilha depois, que é a parte que a gente vai pespontar aqui por cima para fazer o acabamento. Então, eu prendo com o alfinete, vejo aqui embaixo também até onde que está, né, a minha abertura, para eu ter uma noção do que eu vou fazer. Essa parte do petingal tem que estar dobrada, você não pode costurar por cima, não esquece disso. O desenho você vai colocar a seu gosto. Para uma bermuda, calça feminina, eu acho legal 3 centímetros, no mínimo 2,5, porque muito estreito também fica feio, e muito largo também fica feio. Então, 3 centímetros é uma boa pedida, tá? E você faz o desenho, ó. Você viu que eu terminei o desenho bem na parte da abertura. Agora, eu vou costurar. E a minha parte do petingal tá dobrado lá embaixo, tá? Não, cuidado para não costurar por cima, ó. Venho costurando até próximo à curva, ó. Chegou próximo à curva aqui, eu tiro a costura de próximo à curva, porque eu preciso prender agora essa parte do zíper. A parte do zíper não, a parte do petingal, né? Dessa vista interna do zíper, ó. Eu preciso prendê-la agora. E aí a gente faz o quê? A gente abre certinho o tecido lá embaixo e em cima, abaixa a agulha bem em cima do ponto que você terminou, que você acabou de fazer, tá? Abaixa a agulha ali e você continua a partir desse ponto e vai fazendo todo o processo até você finalizar o desenho da braguilha. Finalzinho, retrocesso pequenininho, tirou, essa parte fica presa, ó. E aqui, ó, olha o zíper, como ficou o acabamento interno, fica presinho, como você sabe que é. E essa partezinha aqui da junção, a gente vai fazer um zigue-zague bem miudinho, tá? É um cirzido, é como se fosse um travete. Uma máquina própria para fazer isso, mas a gente faz com um zigue-zague bem miudinho. E só um pedacinho, olha. Ele é um reforço para segurar a parte interna e já é um acabamento que você vê nas calças compradas prontas, tá? Tem uma máquina própria para isso. Feito isso, agora é só a gente prender direitinho as laterais e fechar a lateral, unindo frente e costas. Feito a costura lateral, aqui agora a gente tem o entrepernas, que já foi passado parte da frente e parte das costas. E é importante você pegar, ó, essa costurinha do entrepernas, colocar costura com costura. Eu gosto de fazer dessa forma, colocar costura com costura, prender um alfinete bem nessa parte da costura mesmo, ó, de um lado e do outro passando, porque assim fica certinho. Feito isso aqui agora, é só fechar o entrepernas com margem de 1 centímetro de costura. Então, eu vou dar um retrocesso quando começar a costura aqui, né, para fechar o entrepernas. Então, a gente junta aqui, bateu certinho, colocou aqui e dá o retrocesso. E vai costurar tudo até chegar ao entrepernas. Chegando aqui no meinho onde estava o alfinete, ó, eu costuro devagarzinho, certinho, dou alguns pontinhos ali, já tiro o alfinete, porque essa parte aqui eu vou dar um retrocesso para reforçar o fundo, para não ter perigo de descosturar. E depois é só fechar até o final. Pronto, feito isso, agora o próximo passo é a gente marcar a barra. E a barra aqui, eu vou dobrar, fazer uma dobra de 6 centímetros, tá?
Então, eu vou fazer toda essa dobra. Eu posso fazer no ferro, ali marcando, vincando, né? Essa margem de 6 centímetros. Ou eu posso só vir conferindo aqui mesmo com a fita e prendendo com o alfinete, tá? Em toda a volta eu vou marcar 6 centímetros. 27, 15. Marquei toda a volta, né? Marcando assim, ó, com 6 centímetros e vou passar a costura bem em cima da overlock mesmo, ó. Vou passar em toda a volta. Fiz isso, agora eu vinco, né, a parte da barra ali, ó, e vou abrir e vou pegar a parte do vinco que eu vinqueio e vou colocar na direção da overlock, ó. Na direção da overlock ali embaixo, ó. Para poder assim eu marcar minha barra italiana, ó. E eu prendo com alfinete, faço a mesma coisa do outro lado, ó. Vinco para poder, né, dividir ela. Aí eu abro e eu trago o vinco na direção da overlock para poder eu ficar com 3 centímetros para um lado e 3 centímetros para o outro. Feito isso, eu prendo um alfinete, para que eu vou passar uma costurinha bem nessa reta, tá vendo? Na direção, na junção das costuras, eu preciso passar uma costurinha bem rente ali. E é a costura pequenininha, tá? Cerca de uns 3 pontinhos, um retrocesso. Faz uns 3 pontinhos, vai e volta e tá pronto para prender a sua barra. E fica assim, ó, ela fica bem disfarçadinha no meio da costura, na junção. Então, você faz isso de um lado, do outro e nas duas pernas da bermuda. Aqui agora eu vou fazer o passante, aquela coisa do passadorzinho do cinto, essas tirinhas, né, que eu deixei separado. Que a gente pode fazer, pode fechar e desvirar essa parte, pode simplesmente dobrar assim e passar uma costura no meio, aqui no meio. Pode ser feito com duas costuras, tá? Você que decide como que você vai fazer. Aqui eu vou dobrando, deixando cerca assim de 1,5 cm de largura esse passante. E eu resolvi fazer o meu acabamento aqui com um zigue-zague, sabe? Aquele zigue-zague pontilhado. Eu achei que ia ficar interessante, ia ficar diferente. E eu resolvi fazer dessa forma. Ficou assim os meus passantes, tá? Feito isso, eu já prendi eles aqui na frente. Cortei, né, o tamanho certinho, coloco aqui cerca de 2 centímetros do final aqui da abertura da boca do bolso, prendo de um lado e do outro, dou uma conferida para ver se está certinho a distância, para não ficar torto. Faço a mesma coisa na parte das costas, um passante no meio costas e os dois das laterais com cerca de 4 dedos de distância, tá? Da lateral eu prendo o passante. E agora o próximo passo é prender o cos, né? Então eu vou pegar aqui o meu cos lateral com lateral, eu já tô com ele na entretela, já entretelei ele, já overloquei. Então eu coloco lateral com lateral para poder eu marcar o meu meio costas. E eu marco como? Dando um piquezinho, né? Dou um piquezinho ali na cintura e faço um risquinho aqui para marcar o meu meio costas, tá? Eu poderia fazer esse cos primeiro para depois aplicar na bermuda, mas aqui eu fiz diferente. Eu apliquei as partes do cos separado. Então, eu tô pegando aqui o forro do cos. Então, eu vou pegar essa parte entretelada e vou alfinetar o direito, né, do forro no avesso da minha bermuda, na parte interna da minha bermuda, tá? Então, eu pego aqui, ó, lateral do meu cos, coloco na lateral da minha bermuda. Venho aqui e vou prendendo a parte lá direita, né, da parte interna do meu cos, tá dando para entender, né? No avesso da minha bermuda, ó. E vou prender todas as partes, tá? O pontinho aqui é o meio costas. Lateral da bermuda.
E você vai fazer todo esse processo de prender o cos na parte da sua bermuda. Feito tudo isso, aí a gente vai agora para o processo aqui de costurar essa parte. Aí você vai prender o cos, né, em toda a volta aqui da bermuda, sempre tomando cuidado de encaixar tudo certinho para não ficar torto. Depois que você costurar o cos todo, é interessante você fechar para conferir se a cintura aqui, ó, costura com costura tá batendo, se não tá torto aquela parte da cintura, tá? Para ver se tá tudo certinho. E aqui agora é costurar o cos, direito com direito do cos aqui, ó, prender a lateral. Agora é só colocar, né, direito com direito aqui no cos, vou passar toda a costura aqui na parte superior, dando toda a volta, prendendo o cos direito, né, com o cos externo com o cos interno, vamos falar assim. Feito isso, eu fecho aqui para conferir se tá tudo certinho, se não tem um lado maior que o outro, se eu preciso entrar um pouquinho ou não. É importante você fazer essa conferência antes de fechar a parte ali da frente, ó. Porque se precisar entrar um pouquinho, você entra, tá? Então, vi, tá tudo certinho, já tiro os excessos de linha e vou fechar a parte aqui do meio frente. Então, eu dobro, costurinha pra cima, ó, tecidinho pra cima, tecidinho interno e tecidinho externo, ó, do cos. Você tem que dobrar pra cima pra ficar um acabamento bonitinho. E agora é só fechar aí, bem na reta do seu pettingal. Fechou, tá certinho. Corta aqui na diagonal essa ponta aqui, para não ficar embolado na hora de você desvirar esse cos. E vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá, ó. Cortando assim na diagonal, não fica aquele bolo de tecido ali dentro e você consegue fazer um acabamento bonitinho ali. Aqui agora eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente, ó. Em vez de dobrar como eu fiz o outro lá, ó, eu dobro essa parte aqui e vou passar uma costurinha aqui embutindo. É uma forma diferente de você fazer o acabamento ali do final do seu cos também, ó. Eu dobrei, né, a bermuda ali pra dentro do cos, bato a costura em cima da costura que já existe até o finalzinho, viro e agora eu subo reto, ó. Finalizar aqui a gente corta na diagonal também, para não ficar excesso de tecido aqui nessa parte. Vamos tirando o excesso de linha, né, para ficar uma peça limpa. Aqui agora, esse cantinho aqui, ó, tá vendo que ficou embutidinho? A gente pode cortar na diagonal também, ou virar direitinho. Aí você vai usar uma tesoura, uma agulha de crochê, alguma coisa que tenha uma pontinha para você, né, acertar. Aqui, ó, eu vi que realmente precisa tirar esse excesso, porque senão fica um bolo de tecido ali, você viu, né? Então, a gente tira esse excesso de tecido, dando um piquezinho aí na diagonal, ó. E aí, essa partezinha fica embutido. Aqui agora é só passar, ó. Passei, alinhavei todo o cos, já tá todo alinhavado. Parte interna vai ficar embutido assim. E agora eu preciso bater uma costura aqui em cima, em toda a volta desse cos. Aqui, né, o meu cos, já passei a costura, tirei o alinhavo. Agora o próximo passo é a gente prender as presilhas, né, o passante aqui.
E é interessante, ó, fazer uma costurinha aqui de 1 centímetro de distância do cos, 1 centímetro para baixo, para ficar uma folguinha para você colocar o cinto, ó. Nessa partezinha, ó, eu costumo fazer uma costura ali de um pezinho de máquina. Então, eu posiciono o meu passante ali, ó, e vou fazer uma costurinha de meio centímetro, no máximo 1 centímetro, prendendo o meu passante, né, ou a minha presilha de cinto, para baixo do cos, tá vendo? Assim ele fica um pouquinho afastado, ó, e dá um espaço pra gente colocar um cinto, ter uma mobilidade melhor, fica um caimento melhor. Feito isso, depois você vai dobrar o seu cos do tamanho do elástico. Vai dobrar o seu passante do tamanho do cos, certinho. Vai passar uma costurinha aqui de retrocesso num ponto pequeno, tá? Coloca o ponto 2 aí da sua máquina, um ponto pequenininho. E vai fazer essa costurinha com retrocesso para ficar bem reforçadinho. Depois de fazer isso, é só você puxar aqui e tirar o excesso de tecido que sobra aqui do seu passante, tá? Você corta a sobra, assim fica mais fácil para você pregar. Pronto, já fiz em todos, né? Os passantes já tá tudo preso, tudo certinho. Tá faltando o que aqui agora? Fazer a nossa casinha de botão, né? E eu resolvi fazer com o botão forrado. Fiz o botãozinho forrado. Esse aqui é o minha sapatilha aqui, meu pezinho próprio para fazer a casa. Nessa máquina eu tenho esse caseador automático. Então posiciono aqui no local onde que eu quero que fique a minha casinha e agora eu vou fazer a casinha. E a casinha você sabe que ela é na horizontal, né? Na direção do cos. Ela fica deitada igual o cos está deitado, na mesma direção. Casinha pronta, agora é só limpar, abrir e a bermuda tá pronta. Agora você vai ver como que essa bermuda ficou no corpo. É uma bermuda de linho, um linho misto, né? Então é um tecido que tem um caimento molinho, é fresca, bem confortável e ficou uma graça essa bermuda. Aqui eu faço o pontinho com caneta só para marcar ali a minha posição do meu botão. Coloco o botão, como você sabe, dá um reforço aqui e tá pronta a bermuda. E para combinar com essa bermuda, eu fiz um casaquinho para essa cliente. Olha que graça que ficou essa bermuda no final. Você vai conferir, ó. Barra italiana, tudo certinho. Prega fêmea. Atrás só com as pences, sem bolso traseiro, cos. O zíper bem encaixadinho e bem bonitinho. Olha que graça que ficou a bermuda. Um caimento super gostoso, super agradável. E ela amou e fica bem elegante, né? Com essa barra italiana. Tanto para usar com a sandalinha ou com tênis. Super despojado. Espero que você tenha gostado. Então não esquece de deixar o seu like para mim e se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo.